esta Santa Missa do quinto domingo da Páscoa será celebrada nas seguintes intenções pelos irmãos falecidos. Um mês de Jonathan Alexandre Fernandes Lima. 7º dia de Antônio Torino. Maria Aparecida Vilas Boas, Joaquim Vilas Boas, Marcolina da Silva, Ida Marim Zeotti, Moacir Gabellini, Antônio Carlos Gabellini, Wilson Zeotti, José Maurim, Carlos Alberto, Belmiro Zeotti, Ulisses Sacane, 2 meses de falecimento, Stella Raminelli Battistini, Maria Battistini Olivo e Francisca de Araújo Guedes. Assim estejamos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Também queremos fazer menção, fazer memória, recordação do Dia das Mães, um dia tão importante que neste domingo é celebrado de uma maneira tanto diferente, à distância em muitos casos, devido ao isolamento social. É bom fazer aqui um pouquinho de recordação também de como surgiu aí o Dia das Mães, acho que vale a pena. Se formos buscar a referência mais remota, chegamos à Grécia e Roma, quando então, no início da primavera, as deusas Cibele ou Rheia eram honradas. Elas eram deusas ligadas à maternidade dos próprios deuses. Ora, depois tivemos o advento do cristianismo e a pessoa de Maria de Nazaré ganhou em todas as culturas ocidentais principalmente, o espaço para preencher ali essa lacuna da antiga crença para a fé cristã. E aí Maria, com toda a nossa reverência, é típica mãe. De certa maneira, ela engloba em si toda a maternidade que as mulheres no mundo inteiro exercem e vivem. Mas o Dia das Mães, propriamente dito, esse dia escolhido, separado, ele teve uma outra referência também. No século XVII, na Inglaterra do século XVII, operárias inglesas passaram a ser homenageadas com um dia, era, salvo engano, o 4º domingo da Quaresma, na ocasião, sempre ali havia uma referência para as mães, a partir da realidade já do industrial, digamos assim, e a importância das mães, as geradoras da prole, base do proletariado. Pois bem, em 1907, 1905, nos Estados Unidos, Anna Jarvis e outras jovens ali próximas a ela iniciaram um grande movimento de homenagem às mães, que depois acabou se fixando nos Estados Unidos e chegou ao Brasil. No Brasil, o Dia das Mães foi oficializado em 1932, pelo Decreto-Lei 21.366, que este sim estabelecia o 2º domingo de maio como dia de homenagem nacional a todas as mães. Isso no governo de Getúlio Vargas. Houve aqui uma resposta do governo de então à Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, as feministas de então, que conquistaram esta referência. De lá para cá, e aí a cultura brasileira deu várias tonalidades ao Dia das Mães, muitas delas ligadas ao comércio também, é justo que faça isso, e nós cristãos sempre mantivemos, desde o começo,
o Dia das Mães como também uma referência a Nossa Senhora, Maria de Nazaré, aquela que disse sim a Jesus. Com esses pequenos dados, que nós possamos celebrar esse Dia das Mães, ainda que talvez no isolamento social, com certeza à distância, em muitos casos, que nós possamos celebrar na dignidade de filhos de Deus, a importância de toda a maternidade na igreja, a igreja que ela própria se autoproclama mãe dos cristãos. Todos nós pecamos, todos nós erramos, mas todos nós então somos merecedores, não por nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo, do perdão divino. Assim sendo, Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus eterno e todo-poderoso, rico em misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Cantando, louvando o Senhor, apresentemos também aquilo que alimenta a nossa fé. Oremos, que todas as mães sejam contempladas nesta oração, nesta Santa Missa. Ó Deus, Pai de bondade, que nos redimistes e adotastes como filhos e filhas, concedei aos que creem no Cristo a liberdade verdadeira e a herança eterna. Por nosso Senhor, Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o número dos discípulos tinha aumentado, e os fiéis de origem grega começaram a queixar-se dos fiéis de origem hebraica. Os de origem grega diziam que suas viúvas eram deixadas de lado no atendimento diário.
Então, os 12 apóstolos reuniram a multidão dos discípulos e disseram: não está certo que nós deixemos a pregação da palavra de Deus para servir às mesas. Irmãos, é melhor que escolhais entre vós 7 homens de boa fama, repletos do Espírito e de sabedoria, e nós os encarregaremos dessa tarefa. Desse modo, nós poderemos dedicar-nos inteiramente à oração e ao serviço da palavra. A proposta agradou a toda a multidão. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e também Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau de Antioquia, um grego que seguia a religião dos judeus. Eles foram apresentados aos apóstolos, que oraram e impuseram as mãos sobre eles. Entretanto, a palavra do Senhor se espalhava. O número dos discípulos crescia muito em Jerusalém, e grande multidão dos sacerdotes judeus aceitava a fé. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nos esperamos. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Os justos, alegrai-vos no Senhor. Aos retos fica bem glorificá-lo. Dai graças ao Senhor ao som da harpa, na lira de 10 cordas celebrai-o. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Pois é reta a palavra do Senhor, e tudo o que ele faz merece fé. Deus ama o direito e a justiça, transborda em toda a terra a sua graça. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nos esperamos. O Senhor pousou o olhar sobre os que o temem, e os que confiam esperando em seu amor, para da morte libertar as suas vidas e alimentá-los quando é tempo de penúria. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Segunda leitura. Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, aproximai-vos do Senhor, pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida e honrosa aos olhos de Deus. Do mesmo modo, também vós, como pedras vivas, formai um edifício espiritual, um sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Com efeito, nas Escrituras se lê:
Eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e magnífica. Quem nela confiar não será confundido. A vós, portanto, que tendes fé, cabe a honra, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, pedra de tropeço e rocha que faz cair. Nela tropeçam os que não acolhem a palavra, esse é o destino deles. Mas vós sois a raça escolhida, o sacerdócio do reino, a nação santa, o povo que ele conquistou para proclamar as obras admiráveis daquele que vos chamou das trevas para a sua luz maravilhosa. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus? Tende fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu vos teria dito. Vou preparar um lugar para vós, e quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que, onde eu estiver, estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai. E desde agora o conheceis e o vistes. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu: Há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Filipe? Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes: mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai, ao menos por causa destas mesmas obras. Em verdade eu vos digo, quem acredita em mim fará as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que estas, pois eu vou para o Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Mais uma vez, a liturgia pascal, ela nos dá um itinerário de fé que precisa ser compreendido e seguido.
começando pelo Evangelho, nós temos uma dupla situação, digamos assim. O primeiro aspecto da situação é o aspecto em que Jesus se coloca como sendo ele e o Pai um só. E era muito importante para os discípulos, naquele momento, compreenderem essa dinâmica espiritual, essa metafísica entre Jesus de Nazaré, homem entre eles, e ao mesmo tempo Filho de Deus. Filho de Deus. Filho do princípio criador de todo o universo. Um homem se colocava como unido intimamente à origem de tudo. Era preciso compreender isso. Era preciso não só compreender, como também aceitar e vivenciar aquele Cristo, Filho de Deus. Porque se assim não fosse, se eles não conseguissem compreender que esse conceito, Deus, agora tinha um rosto, essa noção, origem, Criador, agora estava na história dos homens, se eles não conseguissem fazer essa passagem, eles mesmos iriam falhar na missão deles. Então Jesus se coloca em plena unidade com o Pai. Esse é um aspecto do Evangelho de hoje. Junto com isto, nós temos aí o diálogo entre eles e a questão de que Jesus iria então preparar uma morada para todos. A morada ou as moradas do Pai. A casa do meu Pai tem muitas moradas, eu vou preparar um lugar para vocês, assim está na palavra. Essa é a noção de que, apesar de Jesus ser o rosto de Deus, Jesus, ele é a ponte, ele é caminho para se chegar à eternidade. A vida aqui passa. A vida aqui está delimitada para acabar. Mas a vida em Deus será eterna. Esse é o outro aspecto que o Evangelho de Jesus de hoje nos traz. Então, nós temos por um lado Deus na história, mas por outro lado, essa história é incapaz de conter Deus. Então Jesus tem que voltar ao Pai, para que nós possamos aprender o caminho, seguir a verdade e termos todos a vida plena. Me intriga também, me chama a atenção de maneira muito positiva, esse finalzinho do Evangelho, em que Jesus, depois de esclarecer a Tomé, a Filipe, essas coisas todas, a seu modo, ele termina essa parte do Evangelho mencionando que quem crer nele fará as obras que ele faz. Ou seja, numa palavra só, que a lista poderia ser infinita, mas numa palavra só, aqueles apóstolos e discípulos que então aderiram a Jesus, passaram a ensinar a outros, mostrar para outros os caminhos de Jesus. Quem acredita em mim, fará as obras que eu faço. Mas também diz ainda, e fará ainda maiores. Fará ainda maiores. Olha, naquele momento original do Evangelho,
eles estavam ainda circunscritos àquela geografia ali de Jerusalém e arredores. Eles estavam ainda meio que presos àquele tipo de cultura. Mas a partir da adesão a Jesus, uma cultura, assim como o mundo não pode conter Deus, uma única cultura não pode conter a palavra de Deus. Por isso ele diz: quem crê nele ainda fará maiores as obras. Com toda a crítica que se faça aos missionários de tempos anteriores, é claro, toda crítica saudável, bem elaborada, ajuda a iluminar a história, mas independente da crítica que se faça, algo tem que ser reconhecido: homens e mulheres levaram a palavra além das fronteiras e transformaram povos inteiros. Isso ainda continua acontecendo. Então, no Evangelho, nós temos alguns desses aspectos aqui tomados. Mas também a liturgia de hoje, ela é uma liturgia de constituição da igreja. A igreja hierárquica, ela vai se formando, a igreja ministerial, a igreja formada pelos apóstolos. O colégio apostólico forma ainda hoje o colégio dos bispos, aqueles que guardam a fé. Como estava na primeira leitura, eles estavam preocupados porque o papel principal deles era transmitir a palavra, era orar e transmitir a palavra. E aí, para auxiliar a que este trabalho fundamental continuasse acontecendo, na primeira leitura nós tivemos a instituição do diaconato. O diaconato, esse grau do sacramento da ordem, a gente chama de primeiro grau. Então, assim, os apóstolos, colégio de bispos, instituem o diaconato que era e é o ministério do serviço, para cuidar das mesas. A expressão que se tem na palavra é essa: nós temos que ser, esses homens, 7 homens, eles foram escolhidos para servir as mesas. Ora, entenda, servir as mesas significa não deixar faltar comida para quem tem fome, acolher a quem chega, dar pouso a quem precisa, remédio a quem está doente, amparo material a quem dele necessitar. Então, o diaconato, o ministério do serviço, o ministério desta caridade, ele foi instituído aqui na primeira leitura de hoje. A igreja, então, ela estabelece esse duplo sentido da sua existência. O sentido espiritual, no qual a explicação e a vivência da palavra e a oração compõem um lado da nossa vida de fé, mas o outro lado, que é gêmeo dessa mesma vida de fé, é o outro lado, é o lado da alteridade, é o lado do colocar-se no lugar do outro, é o lado em que você percebe que o que o outro precisa, e então serve. Bispos e diáconos, o ministério apostólico e o ministério do serviço estão sendo instituídos aqui. Então, hoje, nesse 5º domingo da Páscoa, nós celebramos mais um passo nessa construção do que seja a igreja no seu melhor entendimento. Ela tem origem em Jesus, mas e Jesus não está preso à sua circunscrição histórica. Jesus ultrapassa os tempos. A igreja também vai ultrapassar os tempos, na mesma medida em que for fiel à palavra e em que for serviçal dos irmãos. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra,
que em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Passamos agora ao nosso ofertório, e nesse ofertório quero colocar todos aqueles que estão aí tentando buscar, além do isolamento social, também a sua sobrevivência. De um lado, protegendo a si mesmos e protegendo aos outros, porque o isolamento social tem exatamente esta função, uma proteção coletiva e mútua das pessoas. Mas, por outro lado, também buscando sobreviver mediante o próprio trabalho, mediante a criativa alteração das rotinas que podem trazer um benefício para si e também para os outros, apesar de vez em quando alguém querer fechar as portas do outro. Cantemos. Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que pelo sublime diálogo deste sacrifício nos fazeis participar da vossa única e suprema divindade, concedei que, conhecendo a vossa verdade, lhe sejamos fiéis por toda a vida, por Cristo nosso Senhor. Amém. Nos últimos dias eu tenho feito contato telefônico com nossos fiéis paroquianos aí de muitas formas, em muitos horários, aliás. Tranquilamente eu já liguei para mais de 100 dos nossos aniversariantes da paróquia, digamos assim. E duas boas notícias eu gostaria de traduzir, e isso é um elogio ao nosso povo, assim, em geral. Primeiro, a todos que liguei, embora haja preocupações, estão tentando ao máximo viver o isolamento social. Segundo, de todas as ligações que fiz, foram mais de 100, eu já disse, em nenhum dos casos, em nenhuma das famílias ali representadas, havia contágio por Covid-19. Então, isso é uma ação de graças que eu coloco aqui no altar do Senhor.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar, mas sobretudo nesse tempo solene em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Pela oblação do seu corpo pregado na cruz, levou à plenitude os sacrifícios antigos. Confiante, entregou em vossas mãos seu Espírito, cumprindo inteiramente vossa santa vontade, revelando-se ao mesmo tempo sacerdote, altar e cordeiro. Por essa razão, transbordamos de alegria pascal e celebramos a vossa glória, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai a nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida, o cálice da salvação, e vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós os suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro. Ela cresça na caridade, com o Papa Francisco, nosso Bispo Moacir e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, de modo especial aqueles lembrados no início desta Santa Missa. E todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós. Dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa, com São José, seu esposo, os santos apóstolos e todos os que deste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Formados pela sabedoria do Evangelho, digamos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação,
mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis nossos pecados, mas a fé, que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, Que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. irmãos e irmãs, eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Corpo de Cristo. Corpo de Cristo. Corpo de Cristo. Oremos. Ó Deus de bondade, permanecei junto ao vosso povo e fazei passar da antiga à nova vida aqueles a quem concedestes a comunhão nos vossos mistérios, por Cristo nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nós estamos no Dia das Mães, queremos neste momento final da Santa Missa recorrer à bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa, que Maria Santíssima, invocada no Brasil com o título carinhoso Senhora Aparecida, tenha para com todas as mães aquele sentimento de unidade, tal qual Jesus ao Pai, Maria, a todas as mães, tenha um sentimento de unidade.
pois no coração de Maria, mãe de Jesus, de certa forma, está ali a semente para a maternidade a todas as mulheres da terra. E que a bênção final, dada com a imagem de Nossa Senhora, chegue aí nos lares de vocês, atinja a vossa consciência, o vosso coração e leve todos a uma paz que nos leva para frente. Deixe todos com a esperança, a mesma que Maria teve quando da mensagem do anjo, a mesma que Maria sustentou quando aos pés da cruz, a mesma que ela confirmou quando Jesus já ressuscitado envia o Espírito Santo sobre os apóstolos. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Venha sobre todos vós, em vossos lares, vossos projetos, vossas famílias, e de modo especial sobre todas as mães, a bênção de Deus, pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Rainha e Padroeira do Brasil, Senhora de Aparecida. Ela que interceda por esta bênção no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Amém. Que Maria Santíssima proteja e ilumine todas as famílias, todas as mães. Fiquemos na paz e o Senhor sempre nos acompanhe. Graças a Deus.